A paz do Senhor, vamos para a leitura bíblica, livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 em diante. Josué, capítulo 24, versículo 14 em diante. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador. Serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixares o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará a vós, fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e depois por estatuto e direito em Siquém. Repetindo o versículo 24, e disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Meus irmãos, nesta manhã, vamos expor a palavra do Senhor no texto lido, e o título que nós damos para esta mensagem é Comprometimento Espiritual. Comprometimento espiritual. Quando falamos em comprometimento espiritual, estamos dizendo em comprometimento com o Senhor, o nosso Deus, e também com a sua obra. Você é um crente comprometido com o Senhor ou é apenas uma pessoa envolvida? Estamos nós realmente comprometidos com o Senhor? Você sabe qual é a diferença
entre comprometimento e envolvimento. Quando falamos em comprometimento, falamos em compromisso. E a palavra compromisso é uma palavra de origem latina, compromissos, que significa promessa, ou seja, algo que precisa ser cumprido, algo que nós prometemos e que precisa ser cumprida. E então a palavra compromisso está diretamente e de maneira inseparável da responsabilidade. Quando falamos em compromisso, falamos em responsabilidade. E isto implica em se esforçar para honrar compromisso que assumimos, tanto na vida familiar, profissional, social ou espiritual. Isto é comprometimento. Então, comprometimento é engajamento, é uma entrega total, é responsabilidade, é o ato de se comprometer, é uma obrigação, é se empenhar para cumprir algo que foi prometido. Já o envolvimento não se preocupa com as partes do processo ao qual se propõe fazer parte. Ou seja, aquele que está apenas envolvido faz o que quer, até a hora que quer, quando tiver vontade. Aquele que está apenas envolvido, ele está inserido no meio, porém ele não se sente ou não faz parte do mesmo. E na Bíblia é possível destacar claramente algumas pessoas que eram apenas envolvidas e não comprometidas com a obra do Senhor. Vemos claramente na Bíblia algumas pessoas que não assumiram verdadeiramente um compromisso com Deus. Por exemplo, os irmãos de Davi estavam envolvidos na batalha contra os filisteus, porém não tiveram coragem de lutar. Mas Davi, o que era um simples pastor, ele estava não apenas envolvido, ele estava comprometido com o povo de Israel, com a obra de Deus. Tanto que ele sentiu a responsabilidade quando aquele gigante desafiava o povo de Israel, que ele então enfrentou o gigante. Temos um outro exemplo aqui. Os discípulos de Jesus Cristo estavam comprometidos com o Senhor Jesus e com a sua obra. Agora temos uma exceção, Judas. Judas estava apenas envolvido, mas não estava comprometido com a obra do Senhor. Eu li em uma literatura evangélica uma analogia mostrando a diferença entre o envolvimento e o comprometimento. E para entendermos melhor a diferença entre envolvimento e comprometimento, diz esse escritor, lancemos mão de uma simples analogia. Por exemplo, numa refeição, encontramos ovos e bacon. Os ovos vieram da galinha, enquanto o bacon veio do porco. Cada um deu a sua contribuição. A galinha deu a sua contribuição e o porco também deu a sua contribuição. Não obstante, perguntamos, qual deles precisou se comprometer para dar a sua parcela de contribuição para a refeição? Diz o escritor, é claro que foi o porco. A galinha pôs seu ovo e deu para ser comido. Entretanto, isto não interferiu na sua vida. Já o porco, para nos fornecer o bacon, teve que comprometer
sua própria vida. Então diz aqui este escritor, eis a diferença entre um membro envolvido e um membro comprometido. Eis a diferença entre um obreiro envolvido e um obreiro comprometido. Portanto, nós encontramos na Bíblia pessoas comprometidas, profundamente comprometidas com o Senhor e com a sua obra. E nós encontramos aqui no texto lido uma pessoa, já nessa época, um ancião, conforme aqui Josué 24, versículo 29, já sendo da idade de 110 anos, Josué estava sentindo que se aproximava a sua partida, o seu falecimento, e ele foi um homem totalmente comprometido com o Senhor e com a sua obra. Ele foi o sucessor de Moisés, ele liderou o povo de Israel na conquista da terra prometida, foi um guerreiro, foi um homem de Deus, um homem que servia a Deus todos os dias da sua vida, esteve comprometido com o Senhor e procurou servi-lo. E agora aqui, já prestes a partir para a glória, para falecer, ele então faz uma convocação ao povo de Israel, para que o povo de Israel assumisse um compromisso com Deus. O povo estava frio espiritualmente, passando por um esgotamento espiritual, já estavam se envolvendo com idolatrias, uma mistura com os outros povos, diziam que serviam a Deus, eram conhecidos pelas outras nações como a nação de Israel, a nação que Deus tirou do Egito, mas não tinham mais um compromisso com Deus, estavam apenas envolvidos naquela conquista da terra prometida. E Josué, como homem de Deus, percebeu esta situação e ele então convoca o povo, convoca os líderes, convoca a liderança para reafirmarem o seu compromisso com Deus, fazerem uma aliança com Deus. Ele chama o povo a sair de apenas um envolvimento para o povo, então, buscar a Deus com mais integridade. E isto acontece também no meio da igreja. Nós encontramos na igreja 4 tipos de pessoas quando falamos sobre a obra do Senhor. Encontramos aquelas pessoas que são as pessoas evasivas. O que são pessoas evasivos? Os evasivos são aquelas pessoas que dão apenas. Nós convocamos para uma reunião de obreiros, para alguma situação da igreja. Às vezes dão a sua opinião, saem fora, não querem nenhum compromisso. Sem desculpa, esfarrapada, uma evasiva. O outro grupo que nós encontramos na igreja, concernente ao trabalho da obra do Senhor, são os reticentes, aqueles que hesitam, têm medo de se comprometer, não querem se comprometer com a obra do Senhor. Não, vou me comprometer, vou assumir responsabilidade, vai tomar o meu tempo, isso vai me causar problema, eu estou tão bem assim, sou um membro da igreja, frequento a igreja os domingos, não quero tomar nenhuma responsabilidade. Então chamamos esse grupo de reticentes. Eles hesitam, têm muitas vezes vontade de se comprometer com a obra, mas quando observam as dificuldades que são inerentes da obra do Senhor, eles então recuam. Temos também
os desistentes. São aqueles obreiros, aquelas pessoas que começam a obra com muita empolgação, com muitas ideias, com muitos projetos, querem mudar tudo, sair da maneira que estava e com novas ideias. Amém, isto é muito bom. Mas com o passar do tempo, eles desistem da obra. Quantos já desistiram? Quantos obreiros começaram com muita empolgação, com fogo de palha, passou um tempo, a primeira dificuldade, desistem. São os desistentes. Mas também nós encontramos na igreja aqueles que nós chamamos de os totalizadores, ou seja, aquele que totaliza, ou seja, o que dá, o que é comprometido realmente com a obra, aquele que pensa na obra de Deus diariamente, ele quer o melhor, ele se esforça, muitas vezes ele deixa de um momento de lazer, momento até mesmo com a família, para poder estar na casa de Deus, ele quer ver o melhor, ele se preocupa com a manutenção da casa do Senhor, com a obra do Senhor, com os novos convertidos. Esses são os crentes, então, totalizadores, que totaliza, que soma, comprometidos com o Senhor. Mas, infelizmente, a maioria dos membros da igreja são apenas pessoas envolvidas na obra, mas são pessoas que não estão comprometidas com a obra do Senhor. E é preciso, então, parar para fazer uma reflexão, para renovarmos a nossa aliança com o Senhor e assumirmos compromissos espirituais. E agora Josué, então, está diante desta situação. Pessoas evasivas, pessoas reticentes, pessoas que desistentes, pessoas que serviam a Deus de qualquer maneira, e ele observa que não poderia continuar desta maneira, e antes de falecer, ele então faz uma convocação. Josué, capítulo 24, versículo 1, diz assim: depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel, as 12 tribos, em Siquém, e chamou quem? Os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Fez uma convocação de todas as tribos, da liderança. Não podemos continuar desse jeito. Vocês estão apenas envolvidos. Eles não estão mais cumprindo os compromissos que assumiram com o Senhor. Então se faz necessário uma renovação de aliança. E então ele começa a descrever aqui como Deus abençoou o povo, e ele convoca o povo, então, a uma tomada de decisão. E nós perguntamos, estamos realmente nós, hoje, comprometidos com a obra do Senhor? Vamos então verificar se estamos comprometidos com o Senhor, verdadeiramente comprometidos com o Senhor. Nós temos que ter temor ao Senhor. Veja o versículo 14 deste capítulo de Josué 24. Agora, pois, temei ao Senhor. Então, uma pessoa comprometida com Deus, comprometida com a sua obra, é uma pessoa que tem temor ao Senhor. Mas hoje nós observamos o quê? Uma verdadeira falta de temor ao Senhor, à sua obra. E quando falamos em temor, não falamos em medo, algo que apavora a pessoa. Na Bíblia, essa palavra temor tem um sentido de referência, de reverência. Quando falamos em temor, queremos dizer que a pessoa reconhece a soberania de Deus, a onipotência de Deus, que Ele é o Criador, e somos apenas
criatura, que Ele é o Criador de todo o universo, está acima de nós, somos seus servos, e devemos então ter temor, reverência à sua presença. Mas hoje vemos pessoas que dizem que estão comprometidas com o Senhor, mas não têm temor. A casa de Deus para ele é como se fosse qualquer lugar, qualquer balada. A pessoa vem para a casa de Deus de qualquer maneira. Vem de bermuda, vem de short, de camiseta. Vem com o título do seu time estampado numa camiseta, chinelinho. E acha qual o problema. Qual o problema? Estou na casa de Deus. E isso a pessoa perdeu o temor de Deus. Ora, se ele vai numa audiência de um juiz, se ele é um funcionário de um banco, ele vai todo alinhado, todo arrumado, porque existe uma roupa adequada para cada situação. Você não vai na praia de paletó, você não vai na praia de camisa de manga comprida, mas na casa de Deus quer vir de qualquer maneira. Quer pôr o seu boné, quer vir com a sua bermudinha. Qual é o problema? O problema é que a pessoa não tem mais temor à casa do Senhor. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E agora essa questão de celular. As pessoas abandonaram a Bíblia. Poucas pessoas vêm para a igreja com a sua Bíblia. Que coisa linda é a pessoa ter uma Bíblia, esfoliar a sua Bíblia, fazer marcações na sua Bíblia. E hoje a pessoa simplesmente vem com o celular, aonde tem uma Bíblia, um aplicativo da Bíblia, não tem problema, eu também tenho um aplicativo no meu celular da Bíblia, mas nada me substitui a minha Bíblia. Aonde eu acordo, onde eu leio, onde eu estou familiarizado com alguns textos. E você vê muitas vezes que a desculpa de ter uma Bíblia no aplicativo, a pessoa está no culto, está ali, vendo o seu Facebook, vendo o seu WhatsApp. Eu já constatei no púlpito, do meu lado, obreiro do meu lado, aqui na Igreja Evangélica da Paz, o obreiro com o celular, rodando o seu Facebook, um obreiro pregando e o outro obreiro não consegue ficar 5 minutos. O que é isso? Falta de temor ao Senhor. Essa questão, qual é o problema? Pode ser de qualquer jeito? Não pode ser de qualquer jeito. Estamos diante da presença do Senhor. O que disse o Senhor para Moisés? Tira a sandália do teu pé. Havia necessidade? Se fosse no dia de hoje, dizia, qual o problema? Qual o problema de eu estar de sandália? Mas o Senhor queria mostrar ali a diferença entre ele. E o Senhor se faz presente na sua casa. Quando entramos na casa de Deus, não estamos entrando num lugar de entretenimento. Casa de Deus não pode ser entretenimento. Não podemos nos iludir com entretenimento. Temos que ter toda a reverência, no momento da palavra, no momento do louvor, tudo com muita prudência, com muito entendimento, com muito comprometimento. E então, estamos comprometidos com o Senhor. Quando você olha uma pessoa que não tem temor a Deus, quer servir a Deus de qualquer maneira serve, não. Na casa de Deus não serve. Por isso que Josué fala, temei ao Senhor. Estamos comprometidos com o Senhor? Se estamos realmente comprometidos com o Senhor, temos que ter temor, reverência na sua casa. Estamos tratando de coisas espirituais. Não pode ser de qualquer maneira. Se estamos comprometidos com o Senhor, devemos servi-lo com sinceridade. Veja aqui a continuidade do versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor. Palavras à liderança, palavra às 12 tribos de Israel.
e servi-o com sinceridade. Como é que alguém pode dizer que está comprometido com o Senhor e não serve o Senhor? Se ele é o Senhor, nós somos servos e devemos servi-lo. Mas de que maneira devemos servir ao Senhor? Com sinceridade, não com falsidade, não à vista dos holofotes. Mas muitas vezes nós observamos que ocorre no meio evangélico muitas pessoas que dizem que estão servindo a Deus, mas apenas fazem parte dos holofotes, querem luz, querem brilho, querem espetáculo. Você vê que chega ao ponto de algumas igrejas transformaram o púlpito, muitas vezes, em lugar de show. São fumaças, cortina de fumaça dentro da igreja, luzes piscando. Não é um ambiente próprio para cultuar a Deus. Lá fora, alguém pode fazer isso, mas na casa de Deus, no púlpito, aonde se prega a palavra, púlpito é referência, palavra de Deus. Muito cuidado com essas coisas. Ah, mas estamos servindo a Deus. Mas aqui diz servir a Deus de que maneira? Fazendo espetáculo? Servindo a Deus com os holofotes? Não, servir a Deus com sinceridade, não à vista. Então você vai servir a Deus na sua casa, você vai servir a Deus lá na sua faculdade, você vai servir a Deus no seu local de trabalho e vai também servir a casa do Senhor. E os irmãos, a congregação vai olhar para você, um obreiro, vai falar, este realmente é comprometido com a obra do Senhor. Este realmente serve ao Senhor com sinceridade, sem falsidade. Servir com sinceridade significa ser autêntico, sem hipocrisia, sem fingimento, sem ostentação de falsa espiritualidade. E hoje em dia nós observamos muito esta mentira chamada falta de espiritualidade. Ostenta uma espiritualidade vazia. E a pessoa grita, a pessoa gesticula, a pessoa vai para um lado, para o outro, e você que está ali sentado observando, o povo percebe que não tem nada de espiritual. É apenas empolgação. Falta a verdadeira espiritualidade. Mas a pessoa quer ostentar uma espiritualidade que não é verdadeira. É a falsa religião. E pede o povo para gritar, usa palavras de efeito, frases de efeito. E as pessoas muitas vezes gritam, falam, mas quando acaba aquilo, murcha tudo. Porque não estão servindo a Deus com sinceridade. E Josué convoca o povo, servir ao Senhor, temer ao Senhor. Vocês têm que servi-lo com sinceridade e com verdade, não com falsidade. Estamos realmente comprometidos com o Senhor, com a sua obra? Estamos carregando diariamente a nossa cruz? Estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho? Acordar cedo para fazer a obra do Senhor? Se preocupar, se desgastar? Há um desgaste físico, há um desgaste espiritual, emocional, muitas vezes, no desempenho da obra do Senhor. Mas é prazeroso fazer a obra do Senhor. É prazeroso estar aqui de manhã, fazendo a obra com responsabilidade, como vamos fazer hoje nós e os obreiros que estão aqui na igreja, trabalhando com compromisso com Deus, preocupados. Chegando hoje logo aqui, já queremos informação, como foi o culto ontem, como foi o culto na subsede, pessoas aceitaram a Jesus, tem visita para ser feitas. Então isto significa o quê?
muito mais do que um simples envolvimento ocasional. Significa continuidade de compromisso. Então, se estamos também comprometidos com o Senhor, devemos servi-lo com santidade. Veja o versículo 19. Então Josué disse ao povo: não podereis, preste bem atenção, não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. O povo dizia que servia a Deus, mas estavam envolvidos nos costumes que aprenderam lá no Egito. Já estavam novamente readmitindo aquela situação, envolvidos novamente com idolatria, tanto que Deus realizou na vida do povo, e eles tinham um nome que era de Israel, povo de Deus. É o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Deus. Mas a maioria, até mesmo os anciões, os líderes, não estavam com santidade ao Senhor. É aquela coisa, serve desse jeito. Isto aí era antigamente. Antigamente tinha esses costumes. Isso não está na Bíblia. Meu irmão, nós temos as doutrinas da Bíblia. E quem segue as doutrinas da Bíblia, uma igreja que segue as doutrinas da Bíblia, uma igreja comprometida com a palavra, com a seriedade da palavra, uma igreja realmente séria, é uma igreja que tem bons costumes. É verdade que os costumes mudam com a época, pode mudar, mas em cada época a liderança estipula bons costumes para a igreja. Toda a igreja tem a sua liturgia, tem os seus bons costumes que devem ser preservados. A santidade se faz necessária na casa do Senhor e na vida das pessoas. Como que uma pessoa diz que é comprometida com o Senhor e não tem esta noção de que Deus é um Deus santo e um Deus zeloso? Pode ser dessa maneira? Não pode, porque desta maneira você está ofendendo a Deus. Como está a nossa vida de santidade? Se afastando do pecado, convivemos com o pecado? Será que o pecado tem feito parte da nossa vida? Esporadicamente podemos pecar, mas não somos vencidos pelo pecado. Mas tem pessoas que são vencidas pelo pecado. Sempre estão praticando o mesmo pecado, se acostumaram com o pecado e acham que podem servir a Deus desta maneira. Quantos obreiros que nessa nossa caminhada de fé soubemos que estavam pregando o evangelho e viviam em adultério? Para eles era algo normal, se acostumaram com o pecado. Simplesmente no dia da ceia, faz aquela oraçãozinha ali, pede perdão e continua no pecado. Quantos envolvidos em fornicação, pecados sexuais, e acham que pode servir a Deus? Aí vem para a igreja, sobe no púlpito, querem trabalhar, querem se envolver na obra do Senhor. Um verdadeiro comprometimento com a obra do Senhor. E então aqui Josué deixa muito claro: vamos fazer uma aliança, vamos ter comprometimento com o Senhor. Se estamos comprometidos com o Senhor, devemos servi-lo com santidade. Se estamos comprometidos com o Senhor, não devemos jamais se esquecer das bênçãos recebidas dele. Você observa aqui neste livro de Josué, do capítulo 24, do versículo 2 ao versículo 13, ele faz uma retrospectiva da história de Israel. Ele começa falando como Deus chamou Abraão. Diz assim o versículo 12: então Josué disse ao povo
Assim diz o Senhor pela boca de Josué. Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais. Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz andar por terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e lhe dei Isaac. E começa a descrever aqui Abraão, Isaac, Jacó, José, foram para o Egito, ficaram escravos. Deus tirou eles do Egito, mostrando aqui o quanto Deus abençoou o povo de Israel. Então, a pessoa comprometida, como Josué era comprometido com o Senhor, ele relembrava as bênçãos recebidas, isto o animava e o fortalecia a servir ao Senhor. Quando eu olho para a minha vida, o que Deus realizou na minha vida, quando eu olho para o passado, como Deus operou, isto me chama a ter compromissos com o Senhor. Uma pessoa comprometida com o Senhor é uma pessoa que tem esta noção que ele está hoje envolvido na obra, comprometido com a obra, faz parte da obra de Deus por misericórdia, porque Deus atuou na sua vida. E você, meu irmão, você está comprometido com a obra do Senhor? Pense nesse momento o quanto Deus tem te abençoado, quanto Deus já te livrou de coisas terríveis. Esteve desempregado, o Senhor deu emprego. Esteve enfermo, Jesus curou. Tirou você das trevas e transportou para a luz. Abençoou o seu ministério. Hoje é um momento propício para você se relembrar de quanto Deus operou. E se Ele operou no passado, foi misericordioso comigo, isto me chama a responsabilidade. Não posso ficar parado. Por exemplo, no meu caso, estava enfermo, à beira da morte, desenganado. 67 dias internado, 60 dias numa UTI, 27 dias entubado. Eu não falava, perdi a minha voz, fiquei com derrame do lado esquerdo, todo paralisado. O Senhor me curou, me deu vitória. Para quê? Para ficar em casa dormindo até 10h30, 11 horas da manhã? Não. Se Deus abençoou minha vida, como tem abençoado sua vida, é para servir ao Senhor com sinceridade, ser autêntico e se desgastar na obra do Senhor. Então devemos servi-lo com santidade e não devemos esquecer o passado, as bênçãos recebidas. Se estamos comprometidos com o Senhor, devemos inclinar o nosso coração para o Senhor e para a sua obra. O coração do crente comprometido é 100% inclinado para o Senhor. O coração do obreiro não pode ser inclinado para outra coisa. É o Senhor em primeiro lugar. O coração é 100% inclinado ao Senhor, com a obra do Senhor, com o crescimento da obra do Senhor, com o aprimoramento da obra do Senhor. Então nós encontramos aqui que o nosso coração deve se inclinar ao Senhor. Veja o versículo 23. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos, o pecado que há no meio de vós. Tira o pecado, tira tudo aquilo que não agrada a Deus. E inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Então, uma pessoa comprometida com o Senhor,
o seu coração tem que se inclinar. Não adianta querer mostrar algo que você não tem. Não adianta querer enganar o povo com uma falsa espiritualidade. Não. Incline teu coração ao Senhor. Verdadeiramente inclina teu coração ao Senhor. Se você é realmente comprometido com a obra do Senhor, e você vai ver a bênção de Deus na sua vida. Você vai ver aonde você colocar suas mãos, vai abençoar. Seja numa escola dominical, seja num círculo de oração, seja numa pequena congregação. Aquilo que você colocar as mãos para fazer na obra do Senhor, vai ter a bênção dele, vai prosperar, vai ter crescimento, porque o teu coração se inclina ao Senhor. Quem tem o coração inclinado para o Senhor, ora. Quem tem o coração inclinado ao Senhor, lê a Bíblia, estuda a Bíblia. E hoje as pessoas não querem estudar a Bíblia. Como que alguém pode ser obreiro e não conhece as doutrinas fundamentais da Bíblia? Tem obreiro que nunca leu a Bíblia toda. Como? O mínimo de um obreiro, ler a Bíblia toda, ter uma vida devocional, conhecer as doutrinas básicas da Bíblia, fazer a defesa da fé. Não conhece muitas vezes nem o seu credo da sua igreja, não sabe nem definir o credo de sua igreja. O que é isto? Não está inclinado, seu coração não está inclinado para as coisas do Senhor. Não tem prazer em adquirir um bom livro evangélico, um bom livro teológico, estudar um bom livro de teologia sistemática, de escatologia, de hermenêutica. Não cresce espiritualmente, fica só na periferia, na emoção, no embalo. Não. Quem é comprometido com o Senhor se inclina para as coisas de Deus. Tem prazer. Qualquer tempo vago ele está lendo um livro, está estudando um livro, está fazendo um estudo bíblico, está fazendo uma anotação, procurando conhecimento bíblico. Então, estamos comprometidos com o Senhor. Se estamos comprometidos, devemos inclinar o nosso coração totalmente ao Senhor e à sua palavra e à sua obra. Se estamos comprometidos com o Senhor, principalmente nós, a liderança, devemos ser exemplo. Devemos ter uma posição definida. O obreiro é alguém que tem uma posição definida. Não pode ficar titubeando de um lado e de outro. Será que é? Será que não é? Fica enrolando. Alguém faz uma pergunta, pastor, isto é pecado? E ele, com medo de muitas vezes dizer a verdade, fica ali em cima do muro. Não sei o que, pode ser mais ou menos. Não. Se é. Se não é, não é. Ah, mas vai ofender. A pessoa vai embora. Não vai nada, irmão. Não vai nada. Fala a verdade. Fala a palavra de Deus. Não tenha medo de falar a palavra de Deus. A palavra é remédio. Ela pode arder um pouco, mas ela vai dar vitória, vai restaurar aquele enfermo. Porque se você ficar ali em cima do muro, amanhã essa mesma pessoa vai dizer, olha, eu procurei o pastor e o pastor deu esta opinião. Às vezes a pessoa nos procura. Olha, uma determinada pessoa, um casal veio cooperar conosco na igreja e a primeira pergunta que eu fiz para eles, vocês são casados? Não, não somos casados. Não, mas na outra igreja que eu frequentava, o pastor disse que não tem problema. Posso tomar ceia, fui batizado? Não, não pode. Aqui você não pode cantar, não pode cooperar. Ah, doeu um pouco, doeu. Sabe o que aconteceu? O casal se acertou, casou no civil, regularizou a sua situação e hoje cooperam na igreja.
canta na igreja. Quando eu tirei a pessoa de cantar, o irmão foi duro. Duro coisa nenhuma. Não podemos abrir mão da palavra do Senhor. E hoje estão lá, servindo a Deus. Agora o irmão pode servir. Agora o irmão pode servir. Porque regularizaram a sua situação matrimonial. O obreiro tem que ter posição. Veja aqui o versículo 15. Josué era uma pessoa que dava o exemplo e tomava uma posição. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Olha o livre-arbítrio aqui. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Agora ele faz aqui uma posição. Ele dá o exemplo. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu, dizia Josué, sou exemplo. Eu vou servir ao Senhor. Eu tenho comprometimento com o Senhor. Como dizia Paulo, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Se somos comprometidos com o Senhor, devemos ser o exemplo, devemos ter posição definida. E para concluir, o que é que fez Josué? Colocou diante do povo a situação, expôs o pecado, expôs a doença, mas também deu o remédio. Hoje vocês precisam decidir. Eu estou morrendo, estou partindo. Estou triste de ver esta situação. Vocês hoje aqui em Siquém, diante do Senhor, vão assumir um compromisso de ser comprometidos realmente com o Senhor. E o povo, então, fez este compromisso no versículo 23. Deitai, pois, agora, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo. Ele pôs por estatuto e direito em Siquém. Então, ali naquele dia, o povo tomou a decisão: vamos abandonar todo pecado, todo empecilho, vamos servir ao Senhor, o nosso Deus, vamos obedecer ao Senhor. E então Josué falou: isto é muito sério, isto é muito sério, vocês estão se comprometendo com o Senhor. Não podemos quebrar a aliança que fizemos com o Senhor. Você, no dia do batismo, fez uma aliança com o Senhor. No dia que você foi consagrado, você fez uma aliança com o Senhor. Você é diácono, você fez uma aliança com o Senhor. No dia que foi consagrado, você é evangelista, você fez uma aliança com o Senhor. Presbítero, pastores. E então, eles fizeram esta aliança. O que fez Josué? Versículo 26. Josué encarou aquilo com tanta responsabilidade. E Josué escreveu, ele relatou, ele registrou estas palavras aonde? No livro da lei. E tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo que fez este concerto, renovou as alianças com o Senhor: eis que esta pedra vos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué
pediu o povo, cada um para a sua cidade. E no versículo 29, fala então que depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. Então, se estamos comprometidos com o Senhor, devemos renovar nossas alianças. E então o povo fez esta renovação, esse compromisso. E então ele escreveu no livro da lei, ele colocou ali uma pedra como testemunho. Para que uma pedra? Como um memorial. Quando alguém passasse por aquela pedra e alguém perguntasse por que esta pedra nunca foi removida neste local, não. Esta pedra significa que um dia, neste local, nós nos reunimos aqui com Josué e fizemos um compromisso de servir ao Senhor. É um memorial. Como a ceia é um memorial. E então, assim, o povo assumiu este compromisso de serem comprometidos com o Senhor. Meu irmão, você que ouviu esta mensagem nesta manhã, ou quando ela for ser transmitida, você está comprometido com o Senhor ou apenas você está envolvido? Você é o tipo de crente evasivo? Você é o tipo de crente reticente? Você é um tipo de crente desistente? Ou você é um tipo de crente de obreiro, totalizador, comprometido com a obra do Senhor, que quer servir ao Senhor com fidelidade? Se você não está comprometido com o Senhor no grau que nós estamos falando nesta manhã, que você possa fazer como o povo fez. Peça perdão ao Senhor pela sua negligência à obra do Senhor, pela maneira como você tem tratado a obra do Senhor, o pouco caso que você faz para a obra do Senhor. Hoje, segunda-feira, você que é obreiro, está preocupado com o irmão que não veio ontem no culto? Você está preocupado com aquela pessoa que 3, 4, 5 meses não veio na casa do Senhor? Você liga, você manda uma mensagem pelo WhatsApp. Um fraco na fé, você tem procurado? Então que possamos ser pessoas assim, dedicadas à obra do Senhor. E que Deus possa nos ajudar a continuarmos com esta fé, com esta perseverança, com este ânimo, com esta determinação, com esta postura de servir ao Senhor, de estar na frente do combate, de não recuar até o último dia, enquanto tivermos forças, queremos estar na frente da batalha, lutando contra o inimigo, porque sabemos que a vitória é certa. Oremos. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de divulgarmos a Tua palavra, de meditarmos na Tua palavra nesta manhã, que possamos ser pessoas inclinadas para Ti, que os nossos corações possam estar inclinados 100% para a Tua obra, que possamos ser comprometidos com a Tua obra, que Tu possa estar sempre nos abençoando, nos dando força, Senhor, capacitação espiritual para realizarmos a Tua obra com sabedoria, com inteligência, com a unção e com a graça do Teu Espírito Santo. Que possamos ser crentes verdadeiros, autênticos. Tira, Senhor, a falsa espiritualidade, o engano, o engodo. Que haja realmente um avivamento espiritual em nossas vidas, Senhor. Que possamos ser motivados por Ti, Senhor, cheios do Teu Espírito. Nós oramos por todos, em nome
do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.